faltam 2 meses para a prova da ESA. Sabe o que isso significa? Que a margem de erro ela está cada vez menor. Você não pode perder o seu tempo com as distrações, você não pode de maneira nenhuma perder o seu tempo com assuntos completamente irrelevantes para a prova da ESA. Tendo consciência de que nos últimos anos nós temos uma prova que se tornou mais difícil, que se tornou mais densa, mais interpretativa, e que em contrapartida nós temos uma prova mais acessível, uma prova mais difícil, uma prova mais acessível, sim, pela quantidade de acertos que você precisa para conquistar a sua classificação. Isso em virtude da quantidade de inscritos e também pelo nível de dificuldade da prova. E aí, cara, o que isso significa? Que de 14 questões, por exemplo, da parte de matemática, você com uma nota ali razoável, o que seria uma nota razoável? Cerca de 8 a 9 questões feitas, acertadas na prova, você está muito bem, muito tranquilo. Só que aí é que tá. Como fazer para atingir essa quantidade? Já que a prova ela se tornou mais difícil. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar, cara, o caminho para você que está perdido, para você que ainda não fechou o edital, ou para você que fechou, precisa ter um direcionamento melhor na hora de revisar. Eu vou te mostrar aqui exatamente como foram as questões da prova da ESA nos últimos 4 anos, de acordo com aquilo que mais apareceu, para que você não fique com dúvida, para que você não fique perdido. E além disso, eu vou além, tá? Eu firmo aqui um compromisso com você. Até o final desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o caminho certo. Ainda vou te dar um presentaço, cara. Só você ficar ao final que você vai entender o que vai precisar fazer para te ajudar ainda mais nessa reta final. Fechou? Para quem não me conhece, sou o professor Borbas aqui do canal Conduta Militar. Tá chegando agora. Se inscreve logo aí, filho. Deixa o dedo no like e bora pro nosso vídeo. Rapaziada, olha só. Existem certos assuntos que sempre caem na prova da ESA. É fato, cara. Você vai abrir a prova e vai estar lá a questão daquele assunto. E assim, não raro, esses assuntos eles têm um nível de dificuldade maior. Então, o que acontece? Você sim precisa vê-los, tá? Só que se você não desenvolver bem, se você não aprender de fato, dificilmente você vai chegar na resposta. E aí você vai precisar garantir nas outras. Mas o direcionamento que eu vou passar vai ser diferente. Olha só, primeiro assunto aqui que eu quero mostrar para vocês, esse assunto de análise combinatória. E rapaziada, a parada é o seguinte, quando nós falamos em análise combinatória, primeira coisa que você vê é o quê? Princípio fundamental da contagem, né? Então, quantidade de casos ali e tudo mais, que é possível, não é? Beleza. Depois você avança um pouquinho, aprende a permutação, e você vai ter a permutação simples, a permutação com repetição, a permutação circular. Pode ter também o quê? A combinação. Ah, mas e o arranjo, não sei o quê? Cara, olha só, a verdade é que você não precisa de arranjo para resolver nenhuma questão de de análise combinatória. Com só esses três aqui você consegue. Eu estou falando de combinação, permutação e princípio fundamental da contagem. Ah, é inútil? Cara, o arranjo gera uma confusão muito grande. Por quê? A galera não sabe quando usar. Ah, eu uso arranjo, uso combinação. Pois é, cara, para você que fica nessa dúvida, que não sabe quando usar, é muito simples você fazer da seguinte maneira. Cara, a ordem importou, trabalha ali com o princípio fundamental da contagem, que você não vai ficar nessa dúvida de que, pô, agora é arranjo, a combinação e tudo mais. Mas vamos lá. Ano passado, ano de 2025, obviamente, caiu uma questão de quê? De análise combinatória. Olha só. E essa questão falava sobre o quê? Sobre permutação circular. Permutação circular. E qual que é a parada, cara? A permutação circular não é uma parada comum de aparecer na ESA. Quer dizer, não é uma parada comum de aparecer em prova nenhuma. Se você pegar as questões de análise combinatória de qualquer prova concurso militar, dificilmente aparece uma questão de permutação circular. Não estou falando que não vai aparecer, né, meu filho? Até porque temos aqui uma prova disso. Mas não é a tendência. Mas tivemos aí uma dessa no ano passado, no ano de 2025. Agora, no ano de 2024, tivemos essa questão aqui, em que a resposta, né, ela foi dada em forma de número binomial. E se você ainda não viu binômio de Newton, número binomial, triângulo de Pascal, nada disso, qual que é a parada? O número binomial você pode escrever desse jeitinho aqui, ó, entre parênteses, né? E aí coloca um número em cima, embaixo, lembra muito a forma de fração, mas não tem o traço da fração não, tá? Só que isso aqui você abre o que? Na fórmula de combinação. E essa questão aqui especificamente, ela fala, olha só, de um batalhão composto de N homens e M mulheres, e ela vai ser selecionado, né, para uma operação, e o comandante deve formar um grupamento. Rapaziada, quando você fala aqui formar um grupamento, grupo, esse tipo de coisa, né, time, comitiva, comissão, pelotão, companhia, equipe,
você está falando nada mais do que a combinação. E aí, cara, quando você dá essa resposta em forma de número binomial, isso aqui assusta, né? Muita gente bate o olho assim, nossa, meu Deus, que dificuldade. Mas, na verdade, se a ESA simplificasse a questão, colocando, em vez dessas letras aqui, números, e perguntasse a quantidade total de grupamentos que poderiam ser formados, logo de cara você ia associar a uma questão o quê? De combinação, perfeito? Que é o caso desta aqui. Agora, vamos para mais, olha só. Eu falei 2024, né? E 2025. E aí, cara, eu já pulo aqui logo para 2022. Aí você fala assim, pô, mas 2022 não cai? Você falou que todo ano cai? Pois é, cara, eu vou te falar. Cai sim. E eu vou te explicar melhor no próximo assunto, que você vai me entender o que eu estou falando. Mas em 2022, nós tivemos duas questões, tá? Essa aqui que é uma questão muito tranquila, de princípio fundamental da contagem, tá? E essa aqui também outra questão de princípio fundamental da contagem. E aí, cara, eu vou te pagar um bizu que é o seguinte. Falamos de permutação, princípio fundamental da contagem e combinação. Tem uma coisa que a prova da ESA e outros concursos militares também gostam bastante, inclusive até caiu ontem na prova da EAR, que é uma questão de anagramas, que você pega uma palavra, pega as letras dela, embaralha, e aí você, né, tem que obedecer a certas condições. Então, por exemplo, às vezes ele pode fixar uma letra no início, vai dizer que vogal tem que estar junto, tem que estar separado de consoante, que as vogais têm que estar juntas, as consoantes têm que estar juntas, enfim, ele vai fazer ali, né, a sua exigência para aquela questão. E é um tipo de questão que é muito válido você treinar, porque se você reparar, ó, nos últimos anos não tem aparecido. E é algo importante, relevante. Então dá uma olhada com atenção, porque isso aí realmente, de fato, é algo que costuma cair nas provas, fechou? E aí, por que eu falei, cara, que 2023 não teve análise combinatória na prova da ESA? E eu disse que teve, mas envolveu um outro assunto, que é a probabilidade. Então, por exemplo, cara, olha só, probabilidade é outro assunto muito importante. Você vai abrir a prova da ESA, você vai dar de cara com isso. Por que que eu digo? Olha só, 2025, tivemos uma questão aqui de probabilidade. Só que, cara, o que aconteceu em 2025? Foi uma questão de probabilidade mais conjuntos. E você não vai acreditar. Olha só, 2024. 2024 nós também tivemos probabilidade mais conjuntos aqui, ó, probabilidade mais o mesmo tipo de questão, cara. O mesmo tipo de questão. O que significa? Cara, olha só. O camarada que faz essa questão aqui, de 2024, ele também faz a de 25. Rapaziada, vocês têm que colocar uma na cabeça o seguinte. Matemática é repetição. Matemática é treino. Matemática é questão. Se você consegue fazer uma grande quantidade de questões, se você consegue colocar na sua cabeça várias ideias referentes àquele assunto, cara, é inevitável. Vai chegar na prova, você vai olhar para a questão e falar assim, opa, já sei como fazer isso. Por quê? Não é que você já tenha feito aquela questão. Às vezes você fez uma questão, cara, até com os mesmos valores. Pode até acontecer isso, tá? Mas a verdade é que você já fez uma muito parecida e que para fazer aquela é o mesmo caminho, só que você vai trocar conta. E quando você troca conta, você não está falando especificamente de probabilidade, de análise combinatória. Você está falando o quê? De matemática básica, que é você saber fazer o simples. Multiplicar, somar, subtrair e dividir. Fechou? Então aqui, ó. Outra coisa. Em 2024 tivemos outra questão de probabilidade, olha só. Muito comum também, quando você fala de bolas em uma urna, tá? Então aqui, ó, mais uma questão de probabilidade na prova da ESA de 2024. Aí 2023, pois é, o que eu falei para vocês, olha só, 2023. Tivemos aqui uma questão de probabilidade. Só que o que acontece? Probabilidade mais análise combinatória. Por quê? Porque é o seguinte, cara, probabilidade, na hora de você resolver um exercício, você vai montar uma fração. E aí, na parte de cima da fração, vai ficar o quê? Vai ficar aquilo que você quer, aquilo que o enunciado pediu. Na parte de baixo, é o total de casos. Fechou? E aí, para você chegar nessa parte de cima, que é o que o enunciado pede, não raro você vai precisar o quê? Da ajuda da análise combinatória, que é o caso dessa questão aqui de 2023. Então, caiu a análise combinatória na prova, só que junto com probabilidade. E olha só que maneiro, olha só o que ele fala aqui. Ó, existe um grupo com 8 militares, 4 militares de segmento masculino, 4 militares de segmento feminino. Desse grupo, o comando decidiu escolher 3 militares para realizar um estágio. Cara, isso aqui é o quê? Combinação. Aí olha só que maneiro. Em 2024, né, que eu falei para vocês da prova da ESA aqui, o que que acontece? De novo, ó, você tem aqui um grupo formado por N homens e 4 mulheres. Aqui é basicamente a mesma ideia, tá? Só que ele falou 8 militares, sendo 4 masculinos e 4 do femininos. Em vez de colocar letra, ele colocou número. Então é um tipo de questão, cara, que, pô, fez de um jeito, cara, para fazer do outro jeito é a mesma coisa. Só que ele decidiu brincar e fazer um pouquinho diferente, né? E aí,
temos aqui qual a probabilidade de um militar do segmento masculino ser escolhido. Então aqui você trabalha, né, com análise combinatória dentro da probabilidade. Aqui 2023, outra questão, olha só, olha só, olha só, olha só, se liga, se liga, se liga. 2024, duas questões. 2023, duas questões também, tá? Aqui mais uma questão de probabilidade na prova da ESA. E 2022 também tivemos o quê? Questão de probabilidade, olha só, probabilidade. E aí, qual que é a parada? De novo, temos probabilidade com análise combinatória, porque ele fala, ó, para avançar ao rancho, 8 soldados, entre eles soldado alfa e soldado bravo, são colocados em fila. Pode-se afirmar que a probabilidade desses dois militares ficarem juntos é o que eu falei para vocês, né? Quando a gente fala de probabilidade junto com a análise combinatória, para você chegar naquilo que quer, é a análise combinatória. E aqui, ó, o que eu falei para vocês de questão de anagrama? Ah, coloca a consoante junto, a vogal junto ou separado. Isso aqui, apesar dele não ter falado de anagrama, é a mesma ideia. É você pegar os dois caras, colocar junto e ver ali a posição numa fila. Pensa comigo, quando você fala de anagrama, você fala de posição de letra. Quando você está falando de fila, você está falando de posição também, só que é de pessoas. Então só trocou letra por pessoa, mas a ideia da questão é justamente a mesma coisa, não muda. Então quem faz de um tipo, faz de outro, tá bom? Então aqui mais uma questão aqui de probabilidade na prova da ESA. Agora, probabilidade com análise combinatória. Então, perceba que todo ano, desde 2022, temos análise combinatória e temos probabilidade na prova da ESA. Agora, muito importante, cara, não existe a possibilidade de você começar a estudar a probabilidade primeiro que a análise combinatória. Não faça isso. Primeiro você aprende combinatória para depois aprender a probabilidade, tá? Essa que é a ordem que você tem que seguir, porque caso contrário você vai se enrolar. Por quê? Ah, não, vou direto para a probabilidade. Chega numa questão desse tipo aqui, o que que você faz? Não faz, né, Felipe? Tu não viu análise combinatória? Ah, vou direto para probabilidade. Chega numa questão desse tipo aqui, ó, com análise combinatória, o que que faz? Você não faz. Ah, vou direto para probabilidade sem ter visto conjuntos. Olha só, chega numa questão desse tipo aqui, não faz. Então, não é uma boa. Primeiro você aprende, por exemplo, conjuntos. Primeiro você aprende análise combinatória, para depois pegar a probabilidade, ó. De probabilidade mesmo, pura e simplesmente, ó, tivemos essa questão aqui, 12 em 2024 e aqui de 2023, foi a questão de número 5. De resto, está misturado com algum outro assunto, com algum outro conteúdo. Então, você tem que ter ali uma certa casca, fechou? Agora, vamos lá. Geometria plana, minha rapaziada. Outro assunto também importantíssimo. 2025, tivemos o seguinte, ó. O lado de um quadrado mede 4 centímetros. Unindo os pontos médios dos seus lados, obtém-se um novo quadrado. Unindo os pontos médios do novo quadrado, obtém-se outro quadrado e assim sucessivamente. Calcule a soma dos perímetros em centímetros de todos os quadrados citados. Rapaziada, aqui é uma questão de geometria plana mais o quê? PG, tá? GP mais PG, geometria plana com progressão geométrica, tá? Que também tinha aparecido em 2024. Só que a de 2024 era mais voltada para progressão geométrica mesmo, apesar de ter uma figura geométrica plana, né? Essa aqui não, que você tem que mexer com a noção de perímetro, tem que saber qual que é a medida de cada um deles. Então tem uma geometria plana ali bem leve. Mas teve outra questão também no ano passado, no ano de 2025, quando nós estamos falando de geometria plana, que foi essa aqui, tá? Essa aqui é uma questão de geometria plana. Só que, cara, é uma questão de geometria plana mais equação do segundo grau, tá? Equação do segundo grau. Quando ele fala aqui, ó, o valor mínimo, esse tipo de questão aqui é um tipo de questão clássico. Por que é um tipo de questão clássico? É o que eu falei para vocês. Rapaziada, olha só. Quando você entender que matemática é padrão, é modelo, é formato, isso aí vai ser libertador. Você vai entender o seguinte, pô, eu não estou conseguindo fazer essa questão, beleza. Mas a partir do momento que eu tenho a solução, eu assisto a solução, eu refaço ela algumas vezes até aquilo entrar na minha cabeça, cara, se chegar alguma outra parecida, eu vou fazer. E esse tipo de questão aqui, que é uma questão difícil, tá? Pouca gente fez essa questão aqui no ano passado porque teve dificuldade. É um tipo de questão clássico. Porque, por exemplo, tem questão da prova da SpaceX, tem questão da prova da EFON, que é exatamente isso. Envolve uma relação de equação do segundo grau com uma figura geométrica plana para você saber algo se é máximo ou se é mínimo, entendeu? Então, é um tipo de questão também famoso, clássico, que você já tendo visto previamente, cara, era olhar isso aqui e falar, pô, já sei como fazer, fechou? E aí, vamos lá, 2024.
2024, nós também tivemos uma questão de geometria plana. Repara que estamos falando o quê? De um triângulo, algo muito comum na prova da ESA, e no caso ele é circunscrito, ou seja, ele tem dentro uma circunferência. Uma questão também muito interessante, né? Uma questão aqui de triângulo retângulo. 2023 também tivemos, agora aqui no caso de trapézio, isósceles. 2023, outra aqui, essa aqui é de quadrado. Cadê? Diagonal do quadrado, isso aí. 2022 também tivemos uma questão de triângulo retângulo. Então, tá aí para vocês, ó, todo ano uma questãozinha também de análise de geometria plana, né? Aí temos aqui, ó, triângulo retângulo em 22, triângulo retângulo em 24, ó, 2023 trapézio, 2023 uma questão de quadrado também, né? 2025 tivemos duas questões envolvendo quadrado, ó. Essa aqui falava sobre quadrado e essa aqui também falava de quadrado. Então, muito interessante você estudar essas figuras aí, tá? Então, quando você fala de geometria plana, cara, triângulo de suma importância, circunferência também é importante, tá? E quadrado também. Já tivemos aqui uma questão de trapézio, quadrilátero de forma geral. Ah, qual que é o quadrilátero que menos aparece nas provas? Losango. Agora, se você falar de quadrado, muito importante, retângulo também tem sua relevância e o trapézio também tem. Agora, losango ali, pouca relevância, né? Não costuma aparecer muito, tá? Agora, vamos lá, geometria espacial. Rapaziada, a geometria espacial que não apareceu na prova da ESA de 2025, tá? Só que olha só que curioso, não apareceu em 2025, mas em 2024 nós tivemos duas questões. Tivemos aqui uma questão de geometria espacial, de posição, tá? E aí, isso aqui é teoria, isso aqui não tem conta, você tem que pegar os conceitos e aplicar. E aí, para você resolver esse tipo de questão aqui, é muito interessante que você trabalhe com o cubo, tá? Você pega ali o cubo, vê qual que é a posição relativa entre as retas, são paralelas, são concorrentes, são retas reversas. O que ajuda muito de verdade, cara, é a sala em que você está estudando, que você vai fazer a prova. É só você imaginar, tem uma capacidade de abstração para você conseguir colocar essa ideia, né, no espaço e conseguir marcar o X na resposta certa. E aqui, ó, outra questão também de 2024, só que relacionada à geometria espacial métrica. E aí sim a gente mede, a gente tem um cálculo de volume. No caso aqui, ó, de cone, tá bom? Então, duas aí questões no mesmo ano de geometria espacial. Agora aqui, ó, 2023 de novo, não tivemos questão na prova da ESA. Só que 2022 tivemos. E aqui estamos falando de uma questão de cilindro. Inclusive, ó, essa questão aqui, ela foi anulada. Ela foi anulada, salvo engano aqui, porque, né, as contas não batiam. Eles erraram ali nas medidas, enfim, e não teve resposta. A questão acabou sendo anulada. Agora, rapaziada, olha só, presta atenção. Antes de eu continuar, de eu falar aqui de mais assuntos, eu quero te dar um recado muito importante. Eu vou fazer uma aula de premonição ESA, mostrando exatamente quais são as questões mais prováveis de aparecer na prova da ESA de 2026. Cara, eu tenho certeza absoluta que eu vou cravar a questão da prova nesse aulão. E você não vai precisar pagar nada por isso. Nada, absolutamente nada, cara. Já anota na agenda aí, dia 10 de junho às 19 horas, aqui no YouTube, eu vou fazer uma live mostrando exatamente o que vai ser a prova da ESA em 2026, no que tange a matemática, para você poder acessar essa aula e também receber o material que eu vou liberar gratuitamente, tá? Vou deixar o link aqui no comentário fixado, então toca, entra lá, mas isso depois do vídeo, para você não perder esse aulão de premonição, fechou? Agora, vamos lá, bora para mais aqui. Temos a geometria analítica, também muito importante, cara. Olha só, 2025 tivemos questão, isso aqui, estamos falando de distância, tá? De ponto a reta. 2024, estamos falando o quê? De hipérbole, também apareceu. Outra, 2023, tivemos também, ó, 2023. Isso aqui é o quê? Considerando o ponto P e o ponto Q, marca alternativa expressa reta, equação de reta, então, aqui, ó, 2023, fechou? 2022 aqui, ó, circunferência, fechou? E, cara, olha só que parada, hein? Olha só que parada. Circunferência. A prova dessa gosta bastante disso aqui, não tem aparecido. É o mesmo caso quando você fala de anagrama na parte de análise combinatória. Então, ó, fica de olho na parte de circunferência aí quando fala de geometria analítica, tá bom? Agora vamos para uma muito importante, que eu falo de função. Rapaziada, se liga só. 2025, tivemos uma questão aqui de função. Essa questão de função fala mais precisamente de quê? De domínio de função. Então aqui, ó, domínio de função. Parte inicial, cara, a primeira aula de função aí, tu vê
essa parte aqui. Aqui, ó, 2024, estamos falando o quê? Estamos falando de função do primeiro grau mais segundo grau, uma função afim com a função quadrática. Outro tipo de questão aqui, clássico, isso aqui já tinha aparecido na prova da EFON. Esse aqui, ó, de domínio de função, muito comum até na prova da EAR, tá? Na prova da EAR cai isso aqui bastante. Outra coisa, prova da SpaceX gosta muito desse tipo de questão. Inclusive, né, na reta final a gente fez vários simulados aqui. E em um desses simulados eu fiz uma questão exatamente sobre isso, sobre domínio de função. Eu avisei, cara, isso aqui é muito comum de aparecer na prova da SpaceX. Na prova da ESA, difícil, mas se cair, ó, você vai fazer desse jeito. Avisei, ó, e realmente caiu em 2025. Agora aqui essa questão ridícula, né? Uma questão também de função bem de boa, chamado mandamento da função, substitui aqui, substitui lá, acabou, morreu. Questãozinha bem tranquila aqui em 2023. Outra questão de 2023, agora sobre exponencial, ó. Essa aqui questãozinha de exponencial para vocês, ó. Exponencial. Fechou? E aí, 2022, tivemos aqui mais uma questão de função, agora aqui do primeiro grau. 2022, outra questão de função, só que aqui de quê? De log. E aí, cara, o que acontece? Quando você fala de log, né, você acaba trabalhando com as propriedades envolvendo log. Então, quando que eu vou ver log? Cara, você vai ver log quando você estudar a função logaritmo. Por quê? Você vai aprender as propriedades do log, e aí depois que você aprendeu todas as propriedades do log e tudo mais, fez uma porrada de questão, você vai pegar esse conceito e vai aplicar dentro da função logaritmo. É claro que você vai observar as particularidades, as condições de existência em relação à função e tudo mais, só que é basicamente isso. Então, quando você pega para estudar a função logarítmica, você pega para estudar também as propriedades do log. E quando você fala de log, ó, caiu na prova 10 em 2025, ano passado, que, cara, essa aqui era uma questão difícil, tá? Essa questão aqui de 2025 não foi uma questão simples, é uma questão que dava um certo trabalho, né? Você tinha que jogar ali com um log, mas ia para polinômios também. Então essa aqui era realmente uma questão difícil da prova. Aí depois aqui, ó, 2023, uma questão bem tranquila também envolvendo o quê? Log. 2023, outra questão aqui falando de log, de propriedade do log. Então, detalhe muito importante na parte de função é você se atentar ao log. E rapaziada, olha só, de verdade, como eu falei, para você aprender matemática, cara, não adianta você ficar, porra, perdendo tempo com coisa desnecessária. Como eu falei, você tem que ser assertivo, você tem que saber aonde vai focar o seu foco, a sua atenção, para que você não fique perdido na hora de revisar. E principalmente agora que o tempo urge, faltam 2 meses. Cara, esteja presente, faça um favor para si mesmo. Na nossa aula, na nossa live de premonição ESA, porque eu vou direcionar os seus estudos ainda melhor. Vou fazer questões com você, tudo questão inédita, tá? Não vai ter em banca nenhuma, você não vai encontrar. Só aqui no canal do Conduta Militar. Então, não dá mole. Link tá aqui, ó, no comentário fixado. Entra no grupo para você ter acesso ao material e essa aula. Gostou do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal. Essa é a tropa do Conduta e ninguém fica para trás. Para cima.